Senhor, te agradecemos por essa oportunidade de estarmos juntos, de estarmos reunidos como tua igreja, como teu povo, como teus filhos. Te agradecemos por este momento de paz, de alegria, de comunhão e, acima de tudo, de compartilhar um pouco da tua palavra, Pai. Te agradecemos por esses momentos que o Senhor tem preparado para nós, que sejam realmente momentos de edificação, de crescimento, de muita comunhão contigo, Pai, e momentos em que o Senhor vai falar e se revelar a nós, Pai. Te agradeço por cada jovem, por cada menino, por cada menina, que nesse tempo tem dedicado um tempo a Ti, para buscar o Senhor, para ter mais intimidade contigo e se permitir ser usado pelo Senhor, Pai. Nós te agradecemos por esta noite e te pedimos que o Teu Espírito possa falar profundamente conosco, nos despertando, nos orientando e nos dirigindo para a Tua vontade, Pai. Ser conosco é a nossa oração no nome do Teu Filho Jesus. Amém, pessoal? Então, primeiro agradecer aí a liderança da Almada, né, na pessoa do presbítero Anderson, e agradecer aos meninos que estão mais de perto aí organizando, Rafa, Du, Luca, Diógenes, essa turma toda que está na liderança, que Deus abençoe vocês, tá? Fico muito feliz desse momento que a gente está tendo, né? Vocês já tiveram um ou dois aí, me perdi, e isso tudo é um preparo para aquilo que vai acontecer do nosso grande evangelismo, né? Em resposta a tudo aquilo que a gente tem vivido na presença do Senhor, né? Em especial no nosso último congresso, naquilo que Deus tem feito no crescimento da escola dominical, na vida de vocês, nas experiências que cada um está vivendo com Deus, isso é maravilhoso. E em resposta a isso tudo, não é? A gente precisa fazer algo que testemunha daquilo que Deus está fazendo na nossa vida, né? E o tema da nossa conversa de hoje, que é os sinais seguirão os que crerem, né? E qual a importância da gente falar sobre isso? Chegou o nosso líder aí, Anderson. E aí, amigo? Paz, tá bem? Você está com o áudio desligado. Paz, amigo. Tudo bem? Paz, mensagem, tudo tamo bem. junto. Alegria estar com vocês. Amém. E aí, pessoal, o que a gente pode falar disso, né? O que a gente pode buscar, o que a gente pode trazer para demonstrar a importância disso, tá? Não vou me demorar muito, não. Vou até 10 horas e depois a gente abre se tiver mais alguma pergunta e no final, como o nosso líder está aqui, ele encerra com uma oração. Mas tudo isso é uma preparação, né? E eu acho bom, a gente faz parte de uma estratégia você se preparar, né? Vocês estão se preparando, buscando para estar naquele momento, não apenas para aquele momento do evangelismo, mas para a vida de vocês, tá bem? E assim, por que falar da importância dos dons e da continuidade dos dons nos nossos dias, né? Eu gosto sempre de falar do texto que está em Efésios, capítulo 1, onde Paulo diz assim, olha, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, tudo aquilo que está escrito, tudo aquilo que está posto na palavra de Deus, são orientações divinas, são direções para nós, para que a gente possa viver a plenitude do que Deus tem para nós. E por que isso é importante? Porque na nossa caminhada com o Senhor, às vezes a gente se guia e se influencia por palavras de amigos, por pessoas que dão suas palavras nas redes sociais, no YouTube, e às vezes isso acaba confundindo a gente, nos tirando da direção, e a palavra de Deus é sempre um caminho certo, é sempre uma direção certa, e quando eu a entendo, eu não ando errado, não é? E aí, dentro disso, vale a pena dizer que buscar os dons, a atualidade dos dons, é viver a vontade de Deus para a nossa vida. É viver aquilo que o nosso amigo Senhor quer e deseja para nós. Então, num primeiro momento, é isso. Lembrar lá de Efésios, quando declara que ele conquistou todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Saber que
a atualidade dos dons e a manifestação dos dons entre nós é a vontade do nosso amigo Jesus para nós. Então, só de ser a vontade de Jesus para nós já deveria ser um elemento de muita intensidade de busca. Então, primeira coisa, é a vontade de Jesus que nós vivemos os dons. É a vontade do Senhor que esses dons sejam manifestos no meio de nós. É claro que já tem gente que é usada pelo Espírito Santo, não é? Em profecia, talvez alguém com dom de cura, enfim, mas os dons estão disponíveis ali, interpretação de sonhos, né, discernimento de espírito. Então, todas essas coisas são muito importantes para nós. E, acima de tudo, é algo que o Senhor quis que nós tivéssemos acesso, e o acesso se dá quando a gente conhece a palavra de Deus. E por que é importante falar disso? Porque no meio das redes sociais se levantaram muitos pregadores, né, muitos doutrinadores, ensinadores, alguns bem orientados, alguns bem intencionados, mas nesse universo de informação, às vezes a gente pode se perder e se afastar daquilo que é a doutrina puramente bíblica, né? E a não atualidade dos dons, a não manifestação dos dons para o nosso dia, é uma doutrina ensinada hoje, que os dons foram apenas para a igreja primitiva, que aquilo ficou lá, e que, portanto, não há uma continuidade dos dons, há uma descontinuidade. Esses que entendem assim são chamados cessacionistas, né? Eles acreditam que aqueles dons que foram manifestos na igreja primitiva, eles estavam restritos àquele momento da igreja. Então, a primeira promessa que aponta para essa plenitude da manifestação dos dons de forma plena está lá no livro de Joel, não dá para correr dele, né? Está em Joel capítulo 2, dos versículos 18 e seguinte. Então o Senhor dará seus zelo, se responderá e dirá: eis que vos envio trigo e mosto e óleo, e deles serei fartos, e vos entregarei não mais ao opróbrio entre as nações. E ele diz depois que depois daqueles dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos jovens terão sonhos, as vossas filhas profetizarão. Isso é uma promessa de Deus desde o Antigo Testamento, é uma promessa para nós. O tempo passou, veio o período interbíblico por conta da idolatria, da desobediência do povo de Israel, houve um período em que não havia profecia manifesta. E aí aparece João Batista, pregando uma mensagem de arrependimento na beira do Jordão. As pessoas se arrependiam de fato, procuravam, e ele então anuncia, mais uma vez, reforçando aquilo que Joel já disse, que ele batizava com água, João, mas que depois dele viria um que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E esse era o próprio Jesus, e que depois veio a ser batizado por João. Jesus, antes de ser assunto ao céu, antes de subir ao céu, ele disse: olha, ficai, pois, em Jerusalém até que sejais revestido com o poder do alto. E na nova aliança, a plenitude dos dons, ela chega com o Espírito Santo, né? Com a novidade do falar em línguas, que é uma forma de comunhão com Deus, é uma forma de edificar o Espírito. A profecia, que também foi manifesta, quando você lê lá o texto de Atos, Paulo chegando aos Efésios, ali não houve apenas a língua estranha manifesta, mas também dom de profecia. Então, Paulo, em todas as suas cartas, vai disciplinando esses dons que Deus entregou para a sua igreja. E eles são de fundamental importância para nós. Eu queria compartilhar um testemunho. Então, primeiro, é a vontade de Jesus. É o que ele deixou para nós. É uma promessa do Eterno deixada a nós. Conhecer a palavra de Deus nos leva na direção de usufruir de todas as bênçãos de Deus, né? Imagina um jovem, uma pessoa que foi criada longe do seu pai, porque a mãe, por alguma razão desse relacionamento conflituoso, afastou esse menino do seu pai. E depois de algum tempo, ele já maior, ele descobre que tem um pai, e que esse pai é uma pessoa de bem, é uma pessoa de bom caráter, é uma pessoa que poderia ajudá-lo, é uma pessoa que tem recursos e que está
disponível para liberar, para entregar todos esses recursos para esse filho que ele nem sabia que tinha. Então, ter conhecimento desse pai poderia mudar a vida desse menino, poderia mudar a vida desse rapaz. E ter essa informação, ter acesso a essas informações mudam as vidas. E, às vezes, a gente deixa de viver experiências profundas com Deus por não conhecer a palavra de Deus ou por interpretá-la à luz daquilo que outras pessoas diferentes da nossa fé professam. Então, trazer isso novamente como ensinamento, como ponto de reflexão para nós é muito importante no sentido de dizer que aquilo que Pedro disse lá no seu discurso, no livro de Atos, no capítulo 2-3 ali, onde Pedro disse, olha, a promessa é para nós, para os nossos filhos e para tantos quanto Deus quiser alcançar. Então, a atualidade dos dons e a manifestação dos dons é uma promessa para nós, para o nosso tempo. É uma promessa para vocês, jovens, buscarem da parte do Senhor como Deus vai usar cada um de vocês, com que dom o Senhor vai fazer, com que dom Deus vai te usar. Nós não sabemos. Compete a nós buscar ao Senhor para que aquilo que Ele tem da sua parte, Ele possa entregar para nós e que nós possamos, de fato, exercer o nosso chamado, a nossa caminhada com Deus, com fervor, com alegria, né? Eu vou compartilhar 2 testemunhos rápidos que me falam muito, né, dessa manifestação dos dons, da atualidade dos dons. Eu já contei isso em escola dominical. O meu pai morreu quando eu tinha 6 anos de idade, e numa ocasião meu pai chegou a mim e disse, filho, vamos na casa da tua avó, porque Deus me deu um sonho, mostrou que vai levar um da família, e pode ser inclusive eu. Fui com meu pai, na casa da minha avó, ele disse exatamente isso para a mãe dele, minha avó. Uma semana depois, meu pai participou de um culto à noite, eu pedi para ir com ele naquele culto, ele não deixou, e quando ele voltava do culto, uma semana depois de ter falado para minha avó, o Senhor o tomou. E essa foi a minha primeira experiência, assim, com a atualidade dos dons, com a manifestação dos dons, que foi quando meu pai, revelado por Deus, quando Deus lhe mostrou em sonho, teve esse entendimento acerca da sua partida. E você pode pensar assim, mas que sentido faz isso, Deus falar sobre isso? Faz todo sentido para mim. Faz muito sentido para mim, de saber que Deus fala e que me permitiu, enquanto criança, quando eu tinha 6 anos, estar num momento como esse, em que Deus comunica algo que é sobrenatural, que está para além da nossa realidade. E aí, um outro testemunho que me fala dessa questão da atualidade dos dons, não apenas como profecia e revelação, mas também como cura. Talvez alguns de vocês, por mais novos na igreja, não devam conhecer, ou conheçam de nome, por algum tempo ficou como auxiliar da irmã Roseli, nossa pastora, a Josiane. E eu ainda não era casado, eu fiz 16 anos de casado agora em dezembro, então isso já tem mais de 16 anos, eu ainda morava com a minha mãe. E a Josiane tem 2 filhos, né, a Vitória e o Isaac. Quando a Vitória ainda era uma garotinha, acho que 8 anos mais ou menos, ela começou a apresentar algumas alterações no exame dela, e eram alterações de origem de doença reumática, né? Para quem sabe o que é doença reumática, nossa enfermeira sabe bem aí, mas é uma doença em que o organismo produz anticorpos contra células do próprio corpo, e isso pode atingir várias partes do corpo, né? E, salvo engano, naquela ocasião, a Vitória tinha aproximadamente entre 7 e 9 anos, não sei precisar agora, e diante dos exames e dos sintomas, eu já tive que pegar o carro e levá-la para um hospital, uma ocasião. Diante dos sintomas, a médica que estava acompanhando, a pediatra, então disse, olha, para a irmã Josiane, provavelmente sua filha, tudo está indicando que ela mesmo, uma criança tão nova, vai precisar fazer hemodiálise. E aí eu tenho uma médica que trabalha comigo, que ela é uma irmã em Cristo, da Igreja Maranata, uma amiga, ela é nefrologista, né, a especialidade que trata dos rins. Então,
eu pedi a Josiane, eu falei, Josiane, tem uma irmã em Cristo, que é uma médica lá no hospital, eu gostaria de levar esses exames para ela dar uma olhada, é a especialidade dela, ela é nefrologista, enfim, para ver o que ela vai falar. Levei os exames, essa nefrologista viu, ela disse, olha, Gisele, infelizmente, tudo sinaliza que essa menina vai, de fato, precisar fazer hemodiálise. Ela já está com os exames no limite, né? E você voltar com uma notícia dessa é muito ruim, né? E, infelizmente, era esse cenário que se desenhava. E aí, a mãe da Josiane, vó da menina, ela congregava lá no pastor Mário Souza, né? Aquele pastor que tem deficiência visual, que a maioria de vocês conhece. Então, depois disso, a Josiane foi um dia lá na igreja do pastor Mário participar do culto com a irmã, com a sua mãe. E quando ela entrou na igreja, quando ela entrou no culto, estava acontecendo o louvor, e aí o pastor Mário interrompeu o louvor, eu não estava lá, mas foi a própria Josiane que me contou isso. Pastor, depois confirmei com ele, porque eu cuidei dele depois do Covid. Ele mandou parar o louvor e disse assim, ele é cego, né, gente? Ele não enxerga com olhos humanos, né? Ele mandou parar o louvor e disse assim, você que entrou aqui agora, essa noite, nesse momento, o Senhor está quebrando aquela sentença de hemodiálise. Ele não disse outra palavra, ele disse exatamente isso. Ele está quebrando aquela sentença de hemodiálise. Quem acompanha a Vitória hoje já está com mais de 20 anos, e a Vitória nunca fez hemodiálise na vida dela. Então, isso é a atualidade dos dons, isso é aquilo que Deus tem para cada um de nós. O que o pastor Mário tem de mais importante que vocês? Nada. Ele apenas buscou o Senhor, ele apenas busca o Senhor. Ele apenas colocou sua vida diante do altar de Deus. E a gente não tem como dimensionar o que Deus quer fazer com cada um de vocês, o que Deus pode fazer com cada um de vocês. Mas uma coisa é verdade, a palavra de Deus, ela é clara, ela é uma herança para nós, ela é uma verdade para as nossas vidas. E que nós possamos, de fato, desejar. É claro que, às vezes, na nossa correria, no nosso dia a dia, nas nossas muitas ocupações, e eu digo isso a partir da minha vida mesmo, uma vida corrida, às vezes a gente deixa em segundo plano essa nossa caminhada com o Senhor, esses nossos momentos de intimidade com Deus, do nosso particular com Deus, do nosso devocional com Deus. E, às vezes, mesmo tendo promessas de Deus, mesmo tendo palavras de Deus na nossa direção, a gente se distancia tanto daquele lugar que talvez uma vez a gente já esteve, na presença de Deus, de sentir a comunhão com Deus, de sentir uma lágrima rolar no rosto, porque a presença do Espírito Santo, ela nos alegra, ela nos traz vida, ela nos traz gozo, ela nos traz esperança, e às vezes a gente vai se perdendo disso, gente. E é importantíssimo que a gente tenha esses momentos para pensar, para refletir sobre isso, para voltar à palavra de Deus, para que a gente, de fato, possa viver aquilo que Deus tem para nós, aquilo que é a promessa de Deus para a nossa vida, aqueles dons que Deus deixou reservados para nós, para que nós possamos, de fato, ser usados como instrumentos de Deus. Então, isso não é só para o evangelismo, isso é para a vida de vocês. Como é que está a Elina lá na UTI, onde ela faz o estágio dela? Será que quem que vai ser usado por Deus lá para manifestar graça, para manifestar poder de Deus, para manifestar cura? É quem está lá. Como é que está Jaciel no hospital em que ele trabalha? Quais são as oportunidades que ele tem aproveitado para manifestar, para falar da palavra de Deus, para falar de quem Deus é e daquilo que ele fez na minha vida e de como me fez feliz e abençoado? Quem é o Anderson? Não apenas o vendedor da Fiat, mas alguém que pode ser usado por Deus poderosamente, para alguém que, às vezes, no vazio de preencher a sua vida procurando um carro, vai encontrar mais do que um carro, mas alguém que tem uma palavra de Deus, uma palavra de revelação, uma palavra que edifica. E assim é cada um de vocês. A Daça na faculdade agora, Rafael por onde passar, como engenheiro, como instrutor, enfim. Gente, olhem o que Deus está fazendo no meio de vocês. As portas que Deus tem aberto. É porque não dá oportunidade aqui, se cada um fosse contar, eu já ouvi alguns dos testemunhos de vocês, mas essas coisas não são por acaso. É claro que Deus cuida de nós.
É claro que Deus quer a nossa alegria, Deus quer a nossa felicidade, Deus quer ver a nossa realização sobre todos os aspectos, né? Da vida afetiva, da vida emocional, da vida profissional, mas o maior desejo de Deus é que nós caminhemos com Ele, que nós tenhamos comunhão com o Senhor, que eu possa, antes de dormir, dobrar o meu joelho, que eu possa acordar e me lembrar que Ele é o Senhor da minha vida, que eu só dormi e descansei porque o Senhor me sustentou. Gente, quanta gente doente, quanta gente com síndrome do pânico, quanta gente com ansiedade, e nós temos, às vezes, até no meio de nós, e nós temos a palavra que transforma, nós temos a palavra que traz vida, nós temos a palavra que pode mudar a vida de alguém. E, às vezes, qual é o grande problema da gente não falar? É porque a gente fica sempre duvidando. Será que Deus vai fazer comigo? Será que é assim? Olha, irmãos, o que Deus vai fazer é com Ele. Como Ele vai agir é com Ele. A nós nos basta apenas cumprir o nosso papel de sermos testemunhas do Senhor. E para sermos testemunhas do Senhor, o Senhor nos disponibiliza essas ferramentas, tantas ferramentas do Espírito Santo, dom da fé, dom de cura, operação de maravilhas, um dos mais importantes para a igreja da atualidade, discernimento de espírito, porque às vezes o diabo pregou para Jesus, ele conhece a palavra, e às vezes a gente vai ouvindo pessoas que estão usando de engano e para cometer o engano que fazem, usam a palavra de Deus. E nós podemos ser instrumentos poderosos da graça de Deus. Nós estamos falando aqui, e às vezes vocês olham para mim, um pastor, olha para o Anderson, um presbítero, e acha que é essas pessoas que, por vezes, são projetadas na vida ministerial, é que Deus vai usar com grande poder. Vocês são as pessoas que Deus quer usar. Aqueles que buscam a Deus com sinceridade, aqueles que se colocam diante do Senhor. Deus não está preocupado com a posição que eu ocupo na minha igreja, Deus não está preocupado qual é a minha condição financeira, Deus está preocupado se eu me interesso pela sua obra, se eu me interesso pelas pessoas que estão precisando de Jesus. E cada um de nós pode ser usado poderosamente por Deus. Talvez daqui a algum tempo a gente ouça algum de vocês dando um testemunho no culto da mocidade, ou seja, em qual outro culto for, daquilo que Deus fez na vida de alguém através da vida de vocês. Creiam nisso. Deus não mudou. Deus opera da mesma maneira. Deus faz, e Deus tem coisas boas para nós. Deus tem maravilhas para operar na nossa vida. Onde você estiver, com quem você estiver, você pode ser usado por Deus para fazer diferença na vida de alguém. Que nós busquemos, de fato, estar vivendo a plenitude da palavra de Deus na nossa vida. Que nós busquemos, de fato, andar com o Senhor. Que nós busquemos aquilo que Deus deixou disponível, como diz em Efésios, Ele conquistou para nós toda sorte de bênçãos espirituais. Isso está disponível. Está disponível. Depende de nós buscar. E o Senhor é bondoso. O Senhor é leal. O Senhor é fiel para cumprir em nós aquilo que Ele tem, para que a sua obra possa avançar, para que a sua obra possa progredir. Então, que vocês não se sintam diminuídos na vida de vocês. Que vocês não se sintam inferiores, mas que vocês se sintam como a palavra de Deus diz e declara a respeito de vocês. Vós sois geração eleita, sacerdócio santo, povo adquirido por um alto preço, para que possais proclamar as grandezas da luz para as trevas. É isso que Deus quer fazer na vida de vocês. Então, buscar, pessoal, se encher da graça de Deus, fazer o devocional de vocês, acordar de manhã cedo, não acordar igual vaca que rumina no pasto, todo dia a mesma coisa, sem pensar que tem o Senhor provendo nós de todas as coisas. Cadê o tempo do devocional? A gente precisa ter esse tempo diário. Mesmo que seja 10, 15, 20 minutos antes de começar o dia, a leitura da palavra, o momento de oração, a gente tem alguns princípios a seguir para andar com Deus e experimentar a graça de Deus. E sem busca, isso não chega. Sem um momento de oração, isso não acontece. Sem abandono do pecado, isso não acontece. A gente precisa buscar do Senhor a sua presença, a sua graça, a comunhão com Ele, para que, de fato, a gente possa trabalhar para o Senhor
usando e sendo abençoado com essas ferramentas que ele deixou disponível para nós. Tá bom, pessoal? Muito feliz de estar com vocês nessa noite. Espero que chegue logo esse dia aí do evangelismo, não apenas dessa grande concentração que nós teremos, mas que em todo tempo vocês possam ser usados por Deus, assim como alguns desses testemunhos que a gente contou, que vocês desejem isso para a vida de vocês, sabendo que isso é possível para cada um de nós, sabendo que Deus quer usar vocês. Nem todo mundo estava no culto de domingo, né, lá na sede, mas houve uma graça de Deus na igreja, um momento de muita manifestação do poder de Deus, de uma alegria tão leve, mas tão contagiante como todos nós. E um dos grandes momentos daquele culto foi enquanto a mocidade cantava. Foi enquanto vocês estavam cantando, Deus se manifestou de forma poderosa, e eu sinto a presença de Deus aqui, só de lembrar daquele momento. Então, que vocês desejem Deus profundamente, que vocês desejem caminhar com o Senhor, que vocês desejem Deus para todos os seus dias, que vocês desejem não apenas chegar na igreja e participar de um culto, entra e sai, e da mesma maneira, não, mas que vocês possam se entregar, que vocês possam levantar, mesmo que não tenham hábito, quem é mais contido, gente, não há nada melhor do que você se desprender na presença do Senhor, levantar suas mãos, fechar os seus olhos, orar, esquecer quem está do teu lado, mas entregar o seu culto para o Senhor. E quando a gente faz isso com sinceridade, o Senhor responde com fogo, o Senhor responde com glória. E é isso que vocês estão vivendo e vão continuar vivendo na presença do Senhor. Se dedicarem a Ele, se buscarem a Deus sinceramente, de todo o coração, Deus vai fazer mais na vida de vocês. Minha alegria de estar com vocês, poder compartilhar a palavra de Deus, que Deus abençoe vocês ricamente. Conforme a orientação aí, vou abrir, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa a colocar, está disponível aí. Senão, depois a gente encerra com a oração, né, Anderson? A Bia levantou a mãozinha aí. Se tiver mais alguém também, só levantar a mão, fica à vontade para perguntar. Foi errado, Dudu. Era para ser o emoji. Tá bom. Poxa, Bia, eu estava aqui na expectativa do que você ia compartilhar com a gente. Aí, ó, agora saiu o emoji. Tem que colocar óculos, hein, gente? Mas fica à vontade, gente. Antes, se quiser falar. Pastor Jacel, eu gostaria que você... a gente sempre está junto, né? Você é um amigo pessoal que eu tenho, e a gente sempre, quando está junto, está nos reunindo, a gente sempre fala do que Deus está fazendo no meio da mocidade. A alegria que nós temos de ver Deus realizando algo grande no meio da mocidade, isso é muito bom. Nós nos alegramos com isso. Eu gostaria que você desse uma palavra, ou até explicasse, ou até tirasse dúvida, sobre a questão de poder, os jovens poder orar para as pessoas que estão nas ruas, no nosso evangelismo, que precisam de uma oração específica para cura, para libertação. O jovem pode impor as mãos e orar por essas pessoas que estão na hora precisa, fala que estão enfermas, fala que estão precisando de algo, ou alguma tormenta dentro do lar. Será que o jovem ele pode colocar a mão e impor as mãos e orar por essas pessoas? Olha, a condição que Deus coloca para isso é que esses sinais seguiriam os que crescem e aqueles que têm uma missão. Então, é uma ferramenta que Deus dá para nós. É importante que quando a gente sai para esses momentos de evangelismo, né, que a gente tenha a responsabilidade de entender que é um momento sério, que é um momento em que a gente vai mexer com o reino espiritual e que, portanto, a gente precisa de consagrar-se a Deus. Isso não é uma forma de dizer isso, não é uma forma de desestímulo, mas é apenas uma orientação de que, quando a gente busca de Deus isso, esse preparo, quando a gente busca de Deus isso, é Ele, Deus, o interessado e o compromissado em nos revestir com essa graça, para que nós possamos ser usados como sua testemunha para nós mesmos, para o jovem,
Não precisa necessariamente ter um obreiro do lado, porque às vezes no evangelismo você dispersa, você está num canto, ore ao Senhor, impõe as mãos. O que Deus vai fazer não está no meu controle. Eu não sei o que Deus vai fazer, eu não sei quem Deus vai curar, eu não sei como Deus vai se manifestar. O que eu sei é que eu, enquanto servo do Senhor, eu tenho a obrigação, o dever cristão de acolher a necessidade do pecador que está sofrendo sem Jesus. Às vezes, gente com depressão, com desejo de morte, às vezes, gente com uma possessão ou com uma opressão maligna. Quem tem autoridade dada por Deus para desfazer essas obras do inferno? A sua igreja. Vocês são igreja do Senhor. Então, quem se dispõe a fazer isso para Deus, que se prepara, que se consagra, está habilitado para ser usado por Deus para libertar vidas da escravidão do pecado, da opressão do maligno, levar cura. É isso que Deus tem para nós, sem sombra de dúvida. Amém. Eu, sem dúvida, já imaginava a resposta, mas às vezes nós fazendo esse trabalho, como nós fizemos muitas vezes na sopa, né? Quando estávamos como jovens, e às vezes algum jovem ficava meio acanhado de orar por alguma pessoa, porque tinha obreiros ali, mas é exatamente isso. Sim. Deus fez tudo isso por nós e ao poder. Né? Deus da frase da Aninha aqui, ó. Botando igual para correr em nome de Jesus, a frase da Aninha. Acho que a Elina levantou a mão aí, Anderson. Vamos lá. Você quem foi? Elina. Fala, Elina. Lá de São Mateus. Paz do Senhor de novo. Elina. Eu tenho duas dúvidas, assim, né? Sim. Deixa eu pensar que eu... tá. A primeira questão é que eu acho que é algo meu, assim, que não sei se é uma dúvida geral, em relação à fé, né? Eu já ouvi muitas pessoas falarem assim, se eu for orar por alguém, Deus não depende da fé dessa pessoa. Mas tem muitas pessoas que, tipo assim, a minha fé é válida e a fé da pessoa, se ela crê ou não que Deus vai fazer, meio que é indiferente. E outras pessoas dizem que não, a pessoa precisa crer nisso. E aí, essa é uma das minhas dúvidas, né? Qual é a linha eu deveria seguir nesse caso, porque todos, não todos, não vou generalizar porque eu acho que eu não conheço todos, mas quando Jesus ia fazer alguma coisa, né, algum milagre, as pessoas criam nele, né? Como a mulher cananeia, enfim, demonstravam fé. E a minha outra questão eu acho, não sei se outras pessoas também têm essa mesma paralisação, que é no sentido de, e se Deus não fizer? E se eu for para outra pessoa, por uma cura, e se Deus não quiser fazer? Então, eu acho que essa é uma dúvida que sempre vem à nossa mente. Eu acho que não é só eu, né, que penso assim, às vezes, e já fui muito privada de fazer alguma coisa por conta dessa dúvida, e aquilo ali ficar no meu coração, na minha cabeça, e eu falar, meu Deus do céu, mas o Senhor não deu essa autoridade, o Senhor deu à igreja, né, e como que a gente poderia lidar diante dessa situação? Bom, duas perguntas bem interessantes, eu acho que isso passa realmente, né, pela nossa cabeça, e eu acho que falar sobre isso traz luz, e a luz nos ajuda nesse sentido. Primeiro aspecto é que a fé é uma demanda, né? É algo que Deus apresenta como elemento iniciador de várias coisas que Deus opera. Então, assim, por exemplo, para a salvação, indispensável. Não existe salvação, ninguém pode chegar a Cristo sem fé. Quando nós olhamos para os textos bíblicos, daquilo que Deus operou, das curas que Deus fez, muitas delas foram em resposta à fé de quem foi alcançado por um milagre. Mas em muitos outros momentos foi o resultado da misericórdia divina, alcançando mesmo aqueles que não tinham uma fé tão convicta assim, mas porque Deus era misericordioso. Lembra-se de Maria e Marta,
né? O que elas pensaram acerca de Lázaro? E um dos maiores milagres que Deus operou não foi a partir da convicção de fé de Maria e de Marta, mas foi a partir daquilo que Deus projetava fazer. Então, andar em comunhão com Deus também é uma forma de estar alinhado, de testificar no Espírito daquilo que Deus quer fazer. Esse é um ponto em relação a orar por alguém que não tem fé para determinado aspecto. Por exemplo, quando a gente vai ser batizado com o Espírito Santo, em muitos momentos, porque a gente já orou em tantas vezes, a gente fica duvidoso. E Deus opera, mesmo às vezes na nossa dúvida, porque Ele é misericordioso e tem cuidado de nós. Então, a fé é uma exigência? É. Mas Deus não está preso dentro de uma caixa, Deus não está preso dentro de um sistema religioso, Deus quer alcançar o pecador e Ele faz da forma que Ele quer, e nós entendemos que a luz da palavra de Deus, às vezes, mesmo diante da incredulidade de alguém, Deus, em favor daquela pessoa, pode operar através da minha fé, que creio que Deus pode fazer. Agora, e se eu orar e a pessoa não for curada? E se eu orar e aquilo que era minha expectativa não acontecer? Isso anula a minha fé? De jeito nenhum. Muito pelo contrário. Se eu continuo orando, mesmo após a minha expectativa de oração não ter sido atendida, significa que eu estou firmado na palavra de Deus, que me orienta a orar em todo o tempo. Se a resposta vai ser positiva ou não, eu não tenho esse controle. E eu não devo orar apenas quando tenho a convicção de que vai acontecer. Eu devo orar mesmo quando eu não tenho certeza, mesmo quando eu tenho dúvida. Porque é a oração o instrumento de Deus para alcançar as pessoas. Então, muitas vezes a gente fica com medo da nossa reputação, do que as pessoas vão pensar de mim. O que eu devo fazer é manifestar a vontade de Deus, o que eu devo fazer é anunciar a palavra de Deus, o que eu devo fazer é orar a todos aqueles que necessitam de oração e que demandam isso de nós.Lussália, na fila aí, pode compartilhar também a dúvida, o testemunho, fica à vontade. Ih, gente, minha bateria está acabando agora que eu fui ver. Mas pode falar, dá tempo aí. Pai do Senhor, meus irmãos, falando sobre o testemunho aí também, a nossa irmã Elina, né? E o que o pastor Jaciel falou sobre a gente ter experiência com Deus através de sonho e visão. Eu tive duas experiências com Deus, com visão e sonho. Um foi com a minha mãe, que Deus me deu um sonho que eu vi a minha mãe dentro do caixão. E minha mãe não estava doente nem nada. Tá? E ali eu acordei. Não, no sonho, minha mãe estava dentro do caixão, os meus irmãos chorando, aquela coisa, e eu chegava ali e falava: o que está acontecendo? Quando eu olhava, era minha mãe dentro do caixão. Quando eu ia começar a chorar, uma voz falava bem assim: não chore, cuide do seu pai, ele precisa. A sua mãe, para onde ela vai, é um lugar muito lindo. Lê Eclesiastes 3:12. E eu acordei daquele sonho e fui para a Bíblia de madrugada. E ali eu falei assim, eu tinha uma certeza no meu coração que estava chegando a hora de Deus levar minha mãe. Eu falei, não, mas não é, isso é morte espiritual. Ou seja, tem coisas que Deus nos prepara, não interessa a idade, é o que o pastor Jaciel falou, a gente precisa se dedicar a orar, a consagrar, porque Deus vai usar muito jovem, assim como Deus fez na minha vida. E ele recolheu minha mãe. Passou 3 meses, a minha mãe apareceu com câncer. E aí começou aquele caos, igual a irmã Elina falou. Mas, meu Deus, e se eu orar e minha mãe não ser curada? Eu ficava com esse pensamento, mas eu oro ou eu não oro? E eu comecei a orar pela minha mãe, até que chegou um dia que eu tinha a convicção que não era daquele jeito que era para mim orar. E a minha oração foi: Senhor, faça a tua vontade, eu estou preparada. Visita a minha família e os meus irmãos, prepara eles também. E a minha irmã, ela não é evangélica, e eu comecei a orar todos os dias nesse propósito, e a minha mãe já tinha sido diagnosticada com câncer. E a minha irmã começou a mandar mensagem: mana, tem uma voz que fica falando bem assim, levanta e vai orar. E a minha irmã não é evangélica. O Espírito Santo de Deus visitou a minha irmã, os meus irmãos, preparou o coração de todos eles, a minha mãe aceitou Jesus e rapidão Deus levou minha mãe. Então, ou seja, Deus, às vezes, ele fala com a gente através de sonho, sim. Tem sonho que não é aleatório. E através de visão também, mas a gente precisa buscar e se dedicar. E eu creio que Deus vai usar muitos jovens ainda, assim como eu falo lá na congregação com os jovens, para eles se dedicar,
que os jovens que estão me ouvindo aí não tenha medo, se dedique mesmo, abra o teu coração para Jesus, que eu creio que Deus vai usar a vida de vocês aonde vocês estiverem. Glória a Jesus. Amém. Muito Vou só bom. compartilhar um testemunho rápido aqui, gente, também, é que às vezes a gente fica muito focado no milagre, e aí uma vez tinha uma amiga minha no trabalho que eu sempre ia embora com ela de carona, e ela tava com uma dor de cabeça muito forte, ela tava reclamando, e eu pensando, poxa, será que eu oro? Será que eu não oro? Se não acontecer nada nesse pensamento. Acabou que no dia eu não orei. E aí eu fiquei incomodado com aquilo, no outro dia eu fui embora com ela de novo, e aí a gente acabou estacionando, preparar, e eu falei, poxa, ontem eu fiquei muito incomodado em relação a isso, acabei não orando, e fiz oração naquele dia. Ela já não estava mais com aquela crise, mas depois, durante aquela oração, ela foi chorando tanto, 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 e ali já não importava mais a cura para ela, mas ela estava sentindo o amor de Deus ali. Era como se, de alguma forma, ela visse, Deus está me vendo. E aí, ela falou que era a melhor coisa que eu poderia ter feito por ela. Eu lembro que isso marcou muito ela, e alguns meses depois a gente teve o amigo X da empresa lá, a amiga Havaiana, e aí ela acabou me tirando, e quando ela foi falar de mim, ela falou, gente, é um amigo que ora por mim, eu tenho um amigo que ora por mim. Então, assim, na frente de todo mundo da empresa, um monte de gente que não é cristão e tal, e ela se referindo a mim daquela forma, com um amigo que orava por ela. Então, ali já não era cura, não era dor de cabeça que importava, mas era amor de Deus. Então, às vezes, só de orar por alguém, a pessoa se sentir vista por Deus ali, aquilo já vai significar mais do que passar uma dor de cabeça, ou enfim, acho que a gente não tem que focar só no milagre, não. É isso. Muito bom. Deixa eu contar aproveitar que estamos contando testemunhos aí do que Deus faz na nossa vida. Essa palavra que Deus sobre o que Deus vai fazer na nossa vida, né? E os sinais seguirão os que crerem. Eu vendi, foi no mês passado, eu vendi um carro por um casal de jovens, um rapaz e uma moça. Em momento algum, eles me falaram a situação deles quanto à igreja, enfim. Mas eu vendi um carro para eles, um carro, eles entraram meio desconfiado, comecei a conversar e tal, foram embora. Depois eles voltaram e falaram, olhamos em vários lugares, mas gostamos da sua abordagem, seu jeito de conversar e tal, você me pareceu bem sincero. E aí decidimos por comprar o carro. E, enfim, aí fiz toda a situação para comprar e tal, passei a ficha, eles aprovaram a ficha, pagaram e tudo mais e tal. No dia de pegar o carro, a gente conversando, e eu senti de Deus de orar por eles. Mas aí eu falei bem assim, na hora de expliquei sobre o carro, a gente estava dentro do carro explicando, aí acabou a explicação, aí eu falei, agora vocês estão liberados e tal, ai, que bom, posso tirar o carro daqui? Posso, vou fazer uma foto, que eu sempre faço. Aí eu falei, antes de sair, eu posso orar por vocês? Aí ela olhou assim, e ficou assim, olhou para a cara do esposo, falou, nossa, claro. E dentro do carro, eu orei com eles. Gente, ela começou a chorar. Ela chorou, começou a chorar, e o marido assim, tal. E ela falou, olha, foi a melhor coisa que aconteceu na nossa vida nesses últimos dias, porque nós somos desviados. Nós éramos da igreja, por alguma situação da igreja, nós desviamos. Aí eu falei, olha, vocês precisam voltar para Jesus. Aí ela falou, precisamos mesmo. Eu falei, vocês querem voltar para Jesus? Ela falou, ficaram meio assim, falou, não. Mas eu falei, vocês moram eles moram ali na região da Ulisses Guimarães, ali e tal. Aí eu lembrei da igreja da Rodovia do Sol. Falei, vou te dar um endereço de uma igreja para vocês passarem aí. Aí passei o endereço da Rodovia do Sol e mandei o contato deles para o pastor Wallace. O pastor Wallace fez contato com eles. O pastor Wallace fez contato com ele para eles irem lá na Rodovia do Sol. E nesse contato, ela depois, eu tiro foto, mando para eles e tal, e ela, no particular, falou, olha, não foi pelo carro que eu comprei,
mas foi pela experiência de você fazer uma oração com a gente dentro do carro. Isso foi assim... Eu falei com meu esposo, indo para casa, olha, sentimos algo diferente. Eu falei, graças a Deus, que bom. E eles estão passando a ir lá na igreja da Rodovia do Sol. Olha só que legal, cara. Coisa que a gente nem imaginava, coisa que eu nem imaginava, uma oração simples, mas eu senti de Deus. Então, acho que nós temos isso. Deus nos traz isso. Se nós estamos no caminho, os sinais nos seguem, as maravilhas de Deus, o poder que Deus nos dá para abençoar as outras pessoas, isso são coisas grandiosas que Deus nos dá. E hoje nós estamos falando, o pastor Jaciel disse muito bem, esses sinais estão conosco. Oração, palavra, uma palavra que você acha, como o Dudu falou, uma palavra que você acha, ou uma oração que você acha que não vai... É simples, mas pode mudar a vida de uma pessoa. Então... Ô Anderson, é interessante isso que você falou, e o testemunho do Dudu, da Lucália, é que enquanto a gente não faz, a gente tem a dúvida. Verdade. E o medo de acontecer diferente. Mas quando você vive essas experiências, aí você quer viver ainda mais. E aí você entende que vale a pena, mesmo com o risco, mesmo com as impossibilidades, você quer estar nesse lugar e experimentar e ter essas experiências com Deus, que só tem quem se dispõe a fazer, né? Muito bom. E gosta, você passa a gostar, né? Mais alguma pergunta de alguém? Pessoal, se quer falar mais alguma coisa, pastor Jaciel? Não, tá ótimo. Até pelo horário aí. Você pode orar. Dudu, e aí, Eduardo, o que você acha? Tá tudo certo? Quer falar alguma coisa? Tudo certo, tudo encerrado, acho que pode orar, foi uma bênção. Deus abençoe cada um que está aí, e vamos para a próxima, que nossa professora aí também, da semana que vem, Irabeni, vai estar acompanhando a gente. Irabeni é da nossa geração aí, né, Jaciel? Irá é da velha guarda. Muito bom. Pessoal, quantas velha pessoas... não, hein? Velha não, olha lá, hein? Eu me incluo na velha guarda. E antes de mim, Irá, 18, 19, 20 e pouco. Pessoal, vamos orar. Eu fico muito feliz. Os momentos que a gente está junto, pelo menos eu e o pastor Jaciel, a minha família com a família dele, a gente se alegra muito pelo que Deus está fazendo no meio da nossa igreja. E desde as crianças até os adultos, até os homens, passando por as mulheres, passando pelos jovens, pelos adolescentes, nós estamos muito felizes. E esse momento que nós estamos tendo aqui é um momento único, de trocar ideias, trocar experiências, falar, sentir um pouco, é o que o Jaciel estava falando. A gente se alegra, se emociona quando fala das coisas de Deus, se alegra quando fala dessas experiências, o coração se alegra quando lembramos do que Deus faz. Isso é muito bom. E eu vejo que Deus está trabalhando no meio da mocidade. Não é diferente, já há algum tempo Deus está trabalhando e nós ficamos muito felizes com isso. Tá? Logo depois, eu vou fazer uma oração para encerramento. Quero agradecer a todos que estiveram. Foram 31 pessoas, Eduardo, é isso aí ou mais? Acho que foi uns 33, mais ou menos, 34, por aí hoje. Muito bom. Isso é bom demais. Que Deus possa abençoar a cada um, Deus possa falar no coração de cada um, e lembrando, esses sinais seguirão aos que creem. Isso não ficou no passado, isso é presente, isso faz parte da nossa vida. Uma oração, uma palavra, uma coisa simples, uma palavra que Deus pode mudar a sua vida. Esse é o nosso trabalho.
E essa reunião, esse trabalho, o MADA em Ação 2026, está aí para despertar a gente para isso, tá? Que Deus possa abençoar. Vamos orar, encerrando. Pastor Jaciel, você é um amigo, obrigado aí pelas suas palavras. A alegria estar junto. Parece que a gente estava na sala da escola dominical. É. Legal. Deus abençoe, tá? Você é um amigo. Tamo junto, amigo. Tamo junto. Deus abençoe, pessoal. Alegria sempre estar com vocês. Vamos orar? Pai, te agradecemos, Senhor. Louvamos ao teu nome, porque tu és fiel, Pai. O Senhor é aquele que guarda, o Senhor é aquele que abençoa, o Senhor é aquele que cuida, o Senhor é aquele que chama, o Senhor é aquele que capacita, o Senhor é aquele que transforma as vidas, Pai. E somos felizes, somos alegres, estamos diante da tua presença, Pai, com o coração cheio de alegria. E te pedimos, ó Senhor, continua nos abençoando. Desperta-nos, Pai. Esse nome, o MADA em Ação, não é por acaso. Queremos trabalhar para ti. Queremos estar em ação, Pai, e nos ajuda. Abençoe a cada jovem. Continua abençoando esse trabalho, a cada jovem, Senhor, a cada um da liderança da juventude, abençoa, desperta, Pai. Somos gratos. Continua nos abençoando, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, e amém, e amém. E amém, pessoal. Pastor, aproveitando, dê a bênção apostólica aí para a gente finalizar. Amém. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a consolação do Espírito Santo seja conosco, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Vocês Amém. São bênçãos de Deus, flechas na mão do arqueiro. Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe, pessoal. Boa noite aí.